Tecendo Negócios. E o Tecendo Negócios de hoje começa com uma palavra que pode fazer a diferença na sua vida: conexão. E para isso, nós trouxemos uma amiga, uma pessoa que é especialista em conexões. Mas vamos deixar com que ela mesma se apresente. É a Cláudia Santana, a nossa querida Cacau, que está aqui hoje para mostrar para você o que é a conexão entre pessoas. Tudo bom, Cláudia? Tudo bem, Rocha. Muito obrigada pelo convite. Fiquei feliz a beça de revê-lo, rever minha amiga Araceli, que eu amo de paixão. E conexão, já adianto para vocês, é isso. É a gente estar com pessoas que a gente tem uma identidade de alma, que a gente pode abrir o coração, sem vergonha, sem medo de ser julgado. Isso é o gostoso e o que dá colorido à vida. Mas vamos nos aprofundar então em relação ao tema, né? Como é que você chegou a esse ponto de ser uma especialista em conexões? Muito bem, isso começou cedo, viu? Eu fui uma criança muito chata. Adulto não vou contar, deixo para vocês depois me julgarem. Mas eu era aquela criança chata, eu fazia muita pergunta. Eu adorava conversar com as pessoas, conhecer as pessoas. E a minha avó era japonesa, falecida, por isso que era, mas é uma pessoa maravilhosa, e ela gostava de pessoas. A casa da minha avó sempre foi uma casa onde você não precisava telefonar, marcar horário, você podia passar. Inclusive você podia vir de mala e ela recebia. Era muito comum, muita gente, muitos primos que vinham de diversas cidades chegavam, né? A gente morava já em São Paulo, na capital, então eles vinham para morar, uns passavam um dia, uma semana, outros até 5 anos. A minha avó sempre foi muito calorosa e receptiva. E eu sempre, xodózinho dela, ficava com ela e sempre vinham as pessoas e eu percebia que cada uma trazia uma história. E você sabe que era gostoso? Então eu ficava por ali brincando, mas ouvindo. E daqui a pouco a pessoa parava, interrompia e aí eu voltava no ponto. Não, mas você não terminou de contar. E aí, o que aconteceu? Eu gostava de ouvir aquelas histórias de pessoas que eu nunca tinha ouvido falar, mas elas traziam assim novidades, era como se fosse um portal se abrisse. O portão de casa abria e o portal se abria, porque elas traziam muitas novidades e eu gostava. E fazia muitas perguntas. E o meu pai um dia brincando, ele falou assim: nossa, você poderia ser repórter, porque você faz muita pergunta. E eu falei assim: mas um repórter pode perguntar tudo. Porque a minha família, por ser também oriental, é assim, você precisa ter educação. Eu não posso chegar, e aí, Rocha, você tá bem, você tá feliz, tá casado, tá ganhando quanto? Tem perguntas que não pode fazer até hoje, né? Aí eu pensei assim, mas se eu for repórter, eu vou poder perguntar tudo. Ah, então é isso. E aquilo ficou na minha cabeça. E eu somado ao fato que eu gostava já de ler, de realmente conhecer as pessoas, então o jornalismo se tornou uma via importante. Antes eu tentei, lógico, né, ser artista. Fiz 5 anos de teatro Macunaíma, mas aí um dia o diretor falou assim: Cláudia, vem aqui, eu preciso te contar uma coisa. Você não tem talento. Falei, meu Deus do céu, não tenho talento para ser artista. Ele falou assim: olha, esquece teatro, vai estudar outra coisa. E aí eu fui para o jornalismo. Então ali eu gostei muito, porque de fato você é treinado para fazer pergunta. Para ir não além do que você já conhece, que a gente já recebe a pauta, o briefing. Mas ali você vai para ouvir as pessoas, saber quem são elas, o que elas têm para dizer. E eu descobri que toda pessoa tem algo muito valioso para nos dizer. Então foi assim que eu me apaixonei pela comunicação e fui estudando. Quanto mais eu estudava pessoas, mais eu me comunicava e mais entendia de comunicação. Bom, a essência do jornalista é trabalhar com um contraditório, explorando aquilo que a pessoa muitas vezes não quer expor, não quer, de repente, se aprofundar. Geralmente, né, o entrevistado, ele quer sempre trabalhar com aquilo que o favorece. Já o jornalista, por obrigação profissional, tem que buscar realmente algo a mais, algo que fuja do convencional. No mundo hoje marcado, Cláudia, pelas conveniências, onde muitos jornalistas, inclusive, trabalham mais como assessores de imprensa do que propriamente entrevistadores, como se colocar
diante da necessidade de fazer aquilo o que é correto, daquilo que o mercado comumente projetou, se impôs, e fica aquela situação, ou você aceita ou não. Pois é. Eu, na época do jornalismo mesmo, porque depois eu fiz também propaganda e marketing na SPM. E fiz aí especialização em marketing, fui para esse lado realmente da propaganda, que é da persuasão. Você já cria um cenário para aquela história, você já vem com a história contada. Isso é totalmente antijornalístico. Exato. O jornalista, ele não pode ser o dono da verdade. Ele realmente precisa ter o quê? Ouvidos muito apurados. Ele não está ali porque ele não é o protagonista da história. É alguém que vai dizer. Então, realmente, a gente é treinado para ver o lado negativo, né? As falhas, as incoerências e tudo mais. Muito tempo depois, eu fui estudar filosofia. E numa escola muito especial, que é a Nova Acrópole, eu sou estudante. E aí eu descobri que, por conta até de uma vocação natural e do meu estudo, eu me habituei a ver o pior das pessoas. E isso é muito grave. Isso é nefasto. Porque, na verdade, a gente... Tem até uma questão de neurociência que diz que a gente não vê o mundo como ele é. Sabia disso? A gente não vê. A gente vê um espelho, o que os nossos sentidos da verdade, captam, né? não é? É o que eu sinto de cheiro, de odor, se me agrada ou não. Está ligado ao meu ego, que é a minha personalidade. Perfeito. Não é o mundo como ele é. Já é o meu filtro. Então, a gente precisa, antes de ser jornalista, a gente precisa aprender muito de ética, para poder tirar os nossos gostos pessoais, a nossa personalidade, as nossas tendências, para que realmente a verdade apareça. E ela não é uma faceta única. A gente vê um pedacinho da faceta da verdade. Ok, você fala da verdade, né, baseada numa observância diferente daquilo que é o mais usual. Porém, eu coloco isso como o processo empático. A empatia, o exercício dela, que é a posição de você sair de si e olhar o mundo com o prisma dos olhos de outrem, né? Então, o processo empático em si, ele conduz a uma real conexão? Eu vou falar a verdade para você. Eu tinha, assim, um certo ranço dessa palavra. Eu não conseguia ter. Eu não entendo como que alguém fala em empatia de uma maneira muito honesta e verdadeira. Porque se você fala assim, olha, você tem que ver pelo ponto de vista do outro. Eu, sendo muito honesta comigo, e eu sempre sou, eu penso assim, mas eu não estou na posição do outro para ver. Então eu não acredito nessa empatia. Nessa empatia de que fale, olha, porque você está me vendo dessa perspectiva, você está vendo uma parede que eu não estou. Em compensação, eu estou vendo outra parede. Então, eu acho que o grande X da questão não é a empatia, é a somatória, é eu entender que eu não sou a dona da verdade. E para isso, eu tenho um exercício que é muito bom, que eu aprendi, que eu acho fantástico. Podemos fazer rapidinho? Podemos. Aliás, eu vou fazer um contraponto com você também. Ótimo, é muito rapidinho. Imagina se vamos pegar o quê? Essa caneta não, que é algo fácil. Digamos que você não sabe o que tem desse lado, dessa caneca, e a gente está se conectando. Certo. Você está com o seu ponto de vista. Você está vendo esta face da caneca. Ok. Ok? Aí você vai me descrever. Você fala, Cláudia, eu estou vendo uma caneca... Eu estou vendo uma caneca de cor amarela, né? Uma caneca com um símbolo do ponto de interrogação, uma caneca estilo Dick, ao qual eu me identifico com ela. Perfeito. Digamos, tá, que essa caneca tivesse uma face diferente. Eu falava assim, você está errado, ou você está mentindo. Isso não é uma caneca. A caneca é vermelha, em vez de um ponto de interrogação, ela tem uma exclamação, e ela é azul. Mas você fala, mas como? Meus olhos estão me traindo? Eu não estou mentindo? Eu estou vendo a verdade? Então, este é a sua perspectiva. Perfeito. E a minha é essa. Agora, se eu somar, se eu não te julgar, o problema então não é a empatia, é o julgamento que a gente faz. Porque se eu estou certo, você tem que estar errado. Esse é o nosso problema. Mas eu vou trabalhar com essa questão da empatia. Sim. Porque eu trabalho com ela o tempo todo.
E eu explico como. Eu trabalho com dublagem. Sim. E a dublagem, se você não ter empatia, você não faz o trabalho de dublagem. Por quê? Porque naquele momento onde você entra no estúdio, você vai interpretar um personagem que já existe, que já foi feito por alguém, e você vai dar a roupagem dele na língua portuguesa. Você tem que se despir das suas características para entrar na característica daquele personagem. Se você não tiver o exercício da empatia, você não faz com naturalidade e a coisa não sai a contento. Então, o processo empático em si, quando você dá o exemplo da caneca, ao meu ver, pela empatia, eu me colocando com os teus olhos, observando com os teus olhos, eu posso não ver as cores vermelha ou azul, o símbolo que você consegue ver. Mas me projetando em você, eu aceito a sua verdade como um prisma da minha. Sim. Isso é empatia. Isso é um voto, sabe de quê? É um voto que você dá para a pessoa de honestidade, de que você realmente pode compreendê-la. Você dá um voto de verdade para ela. Você pode aceitar que ela tem a verdade dela. Isso é maravilhoso. Quando a gente consegue sair desse nosso egoísmo, o problema muitas vezes é que a gente está fechado na nossa verdade. Porque a gente foi educado assim, até por uma questão de cultura, de escola, de tudo. A gente nega, porque se isso é redondo, não pode ser quadrado. Ou é amarelo ou é azul. A gente não está habituado a somar nem nas coisas mais simples, porque as coisas podem ser, como diria Caetano, ou não. E a gente não aceita, porque a caneca pode ser tudo e ela é. Tudo tem duas faces. Então não significa que a verdade tem que estar ou com você ou comigo. Ela pode ser uma soma. Então, sem esse voto de confiança na outra pessoa, olha, eu confio em você, no que você está falando, se eu somar com o que eu estou falando, eu vou ter uma visão mais abrangente. Isso é maravilhoso. Então, aí você pensa que você pode se conectar com todas as partes. Eu não preciso estar no seu lugar, porque você já está me dando. Eu confio em você. Então, eu vou somar o seu ponto de vista com o do outro e com o meu. E vou ter um panorama maior. Que é, de acordo com a linha de pensamento, ou seja, há um estabelecimento de uma comunicação. Essa comunicação, ela exige, para que ela seja efetiva, com que um aceite a verdade do outro, e isso gera a conexão, correto? Correto. Mas é esse voto de confiança, essa boa vontade. Você já tem que sair de casa com ela. Você já tem que se abrir para a vida com ela. Você tem que olhar as pessoas por ela. Por isso que eu te falei que no jornalismo me levou para uma coisa tão ruim, que é assim, sempre ver o pior das pessoas. Não pode, porque também nem é verdade. Todos nós temos luz e sombra. Exato. Né? Por isso que um dos primeiros exercícios da minha escola é assim, o universo é dual. Tudo tem as duas faces. Você aceita essa verdade? Logicamente você aceita, então vamos lá. Pega aquela pessoa que você não suporta. Eu peguei um político, porque na época a gente estava vivendo aquela polaridade, eu não podia ouvir o nome que me dava arrepio. Até hoje, né? Até essa hoje, dicotomia. Mas aí esse exercício é assim, se o mundo é dual, você só vê nele a sombra, veja os pontos de luz. Veja 3 coisas positivas. Eu vou te contar que eu penei, eu suei, eu não vou conseguir. Tem coisas que realmente são difíceis de compreender, né? Porque quando é muito antagônico, quando são extremos, digamos assim, sim, fica difícil você achar um meio termo, né, entre esses extremos, justamente porque eles trabalham nas extremidades. Exato. E não permitem concessões, né? Mas por isso que a gente já tem que ver com o coração, que é o nosso centro. Saindo da polaridade, o que sobra é um ser humano. Então ele tem coisas boas. E aí você faz esse exercício. Então isso serve até para você, se está tendo problema aí com o vizinho, com sogra, não sei, né? Veja o ponto bom. Porque de quem a gente gosta, Rocha, a gente aceita muita coisa. Não é verdade? Sim. Imagina que você tomou uma fechada no trânsito, você vai xingar. Aí abre, a Araceli maravilhosa. Ai, querida, passa, por favor. Bate de novo. Então não é o que acontece, é como a gente interpreta. Essa é a grande verdade. Então, se por princípio você já sai de casa, né, dando um voto de confiança para todo mundo, gente, você vai viver com mais tranquilidade. Mas aí não cai também no ponto da, não digo ingenuidade, mas a tolice. Ou seja,
A partir do momento com que eu haja de uma maneira com que eu conceda o tempo todo, eu acabo não sendo vítima disso, ou seja, eu acabo absorvendo mentiras, observações errôneas daquilo que é apresentado, ou seja, o outro se impõe sobre mim, manipulando uma pseudo-verdade, fazendo com que eu fique numa posição frágil, porque eu não vou ter esse discernimento, de fato, daquilo que é bom, daquilo que não é, daquilo que ele está falando que é correto ou não, né? Não cai nesse problema da tolice nas relações? É uma pergunta excelente, mas eu também acho que vem muito do nosso medo de parecer tolo, de ser tolo. Eu não vou ser feito de bobo, hein? Então eu já fico com os 2 pés atrás. Quer dizer, eu já contaminei a água, eu já peguei, né, joguei barro na água. Se é uma água limpa que eu posso beber, você precisa confiar. Porque se eu já tiver esse medo, a nossa relação já não é boa. Essa coisa de confiar mais ou menos não existe. E nem é necessário, sabe por quê? Que tanto mal alguém pode te fazer? E na verdade nós temos um fio que é maravilhoso. Nós temos esse discernimento. E não é o que a pessoa está falando, porque você é de comunicação, você sabe. A pessoa está contando aquela mentira que ela ensaiou, que você sabe. Algo em você já ressoou de uma maneira estranha. Você já não confia. É que nós estamos muito habituados a usar só o lado racional. E as pessoas que são persuasivas, elas sabem construir argumentos lógicos para criar falácias, né? Exato. Conseguem nos convencer de que o céu não é azul, ou que a terra não é redonda. E você fala, meu Deus, o que ele fala tem lógica, mas nem sempre tem a verdade. Mas algo em nós, que é a nossa intuição, ela já está alerta. A gente sempre sabe que a gente está sendo enganado. A pessoa é que acha que está nos enganando. E então, quando isso acontece, você procura desenvolver uma comunicação, estabelecendo uma conexão baseada no princípio da confiança com o outro. Só que o outro, por se achar esperto, por se achar até inconscientemente, né, mas tem uma atitude manipuladora, começa a subverter a verdade numa argumentação falseada, querendo te convencer de algo para obter proveito próprio. Sim. Como você se posiciona em relação a isso? Porque você está de boa fé, está procurando uma conexão verdadeira, mas sabe, sente, observa que o outro não vem agindo assim. Você é obrigado a estabelecer limites? Você tem que dizer não? Com certeza. Isso eu sempre lembro, que essas questões de relações nós devemos respeitar todo mundo. Mas cada um no seu espaço. Por exemplo, a gente respeita a natureza dos animais, mas eu não quero uma onça aqui perto de mim, não é? Ela não tem controle, então não dá para dialogar, não tem diálogo. Mas eu entendo que ela tem os instintos dela, que ela vai caçar, e que se eu bobear, ela vai me devorar. E assim é o ser humano. Não tem espécie de plantinha que machuca? Mas você já sabe que ali tem um cacto. Você não vai ficar palpando o cactus como você, né, pegaria qualquer outra planta. Até uma rosa, tem espinho, você já pega com cuidado. Mas a gente está vendo. E, na verdade, nunca o outro pode ser o problema. Se você está bem com a sua verdade, digamos que essa pessoa mal intencionada quer te vender. Você está vendo toda a argumentação, você fala, não, obrigado. Você está vendo que ela está querendo construir uma intimidade forçada para chegar até a sua casa. Sabe-se lá com que intenção? Você coloca ali o limite, mas você não precisa se alterar, você não precisa mudar o seu instinto, a sua índole por conta dela. Porque senão a gente começa a ficar neurótico e perder as pessoas que realmente têm muito valor. Esse pé atrás nos contamina, faz mal, não é para a pessoa, é para nós. E a gente não merece isso, viver com medo, viver com desconfiança, deixar de se aproximar de pessoas que realmente têm um bom coração, têm uma boa índole. Porque, na verdade, todo mundo tem suas facetas, né? Não estou aqui pagando de boazinha, nada disso. Eu até tenho uma comunicação muito violenta, muito incisiva, porque eu sou muito objetiva. É uma coisa que eu treino muito. Então, hoje eu aprendi a olhar como é melhor eu estruturar essa verdade dependendo da pessoa. Eu sei, assim, as pessoas que trabalham comigo, que exige mais demanda, ou mãe, né? Mãe, você tem que dar atenção. Mas às vezes eu estou muito objetiva. E as pessoas podem falar, nossa, que grossa. Então a gente também vai se adequando, porque
A gente gosta das pessoas e a gente quer adequar. A gente não pode permitir que a comunicação impeça isso. Desde ter realmente uma amizade profunda, bonita, né, como todo mundo merece ter, ou até de você ter um relacionamento profissional, às vezes com uma pessoa atritiva, que tem uma comunicação, sim, rude, violenta, mas que é um excelente profissional. Eu não abro mão na minha equipe de pessoas assim, mas eu aprendo a lidar com elas. Então eu entendo que é a minha tarefa. A pessoa joga bem no time, mas, né, não é muito ali de uma convivência fácil. Você vai dispensar? Tá. O artilheiro do seu time? Mas ele eu acho que tem bem. um componente aí que, digamos, traz um caldo muito complicado nessas relações, quando se trata de hierarquia de poder. Como estabelecer uma relação de confiança, uma relação de igual para igual, baseada na verdade, como falamos, estabelecendo conexões, quando do outro lado da mesa tem alguém superior a você, com o poder da caneta na mão, tendo esse componente ao qual você é obrigatoriamente sujeita às decisões dele, muitas vezes não justas, tomadas de uma maneira não inteligente, não consciente e que atrapalha efetivamente a sua vida, porque trata do seu chefe, de alguém realmente superior a você. Você não vai poder simplesmente dizer não. Como é que fica? Por que não? Pois é. Será? A pergunta foi feita, você responda. Não, eu vou dizer o que eu já vivi. Tem hora que você tem que se levantar da mesa e dizer, até logo, não sou obrigada. Não vale a pena a gente viver com medo. Não vale a pena a gente viver uma relação tensa, que você não possa ser você, que você não possa falar a verdade, ou que aquilo te violente. Tem chefes que realmente são brutais. Ou você chega para ele e fala, querido, por gentileza, vamos conversar, mas feito gente, você também já pode impor o seu limite. Eu não acho que o nosso espaço pertence ao chefe ou a quem manda mais ou quem paga o nosso salário. Não acho. Eu acho que respeito sempre parte da gente. E você pode e deve colocar-se sempre nas situações. Isso faz parte. Tem gente que não vai ceder e aí você tem que se retirar. Porque a vida é muito curta, não vale a pena. Tem hora que você tem que levantar e falar, com licença, aqui não dá para mim, não. Que ambiente é esse? Por que eu vou ser obrigada a passar todos os dias, segunda a sexta, 8 horas por dia, com essa pessoa que me faz mal? Tem gente que, infelizmente, é muito... Eu acho assim, todo mundo é treinável, Rocha. Com todo mundo é possível você dialogar. Se e você quando está é o seu aberto. cliente, ao invés de ser o seu chefe, é o seu cliente, onde a máxima que se diz é que o cliente tem sempre razão. Como é que fica na questão argumentativa, você buscando conexão, de convencê-lo de que a opinião dele, a tomada de decisão dele está caminhando por um sentido ao qual você não concorda, que na sua visão vai conduzir a um fracasso de negócio, por exemplo? Então, vai já do seu posicionamento. Quando o cliente me contrata, eu entendo que ele me vê como autoridade naquilo que eu estou prestando serviço, porque não tem lógica. Eu já cheguei a falar para o meu cliente, falei, você é um ser inteligente, você me contratou. Não tem lógica você não me ouvir. Então, neste território, desculpa, mando eu. Porque eu entendo de comunicação. Eu tenho toda a paciência do mundo, eu explico por que nós vamos adotar essa estratégia, por que isso é importante. Vamos fazer, você vai sentir o resultado, você vai se beneficiar dessa estratégia. Porque se você pudesse fazer sozinho, fazendo o que te dá na telha, vamos fazer... A comunicação não é essa bagunça. Todo mundo acha que sabe se comunicar. Hoje em dia, então, em rede social, assim, faz o post. Eu já perdi cliente, sabe o que ela falou? Não, a menina da recepção fica lá muito tempo na clínica sem fazer nada, ela tá fazendo. Pega o Canva e faz. Eu falei, ok, o Canva já tá pronto, ela não precisa nem fazer. Mas e a estratégia? Né? E todo o resto? Será que é só uma arte? Ou para onde a gente estava caminhando? Qual era o objetivo? Então, ele tem a liberdade, mas eu também não fico refém de cliente. Porque senão ele nem está te valorizando, ele não te respeita. Não é porque é meu cliente que ele pode chegar na minha casa e bagunçar. Não é verdade? Chegar na minha cozinha e fazer bagunça? Não, não pode não. Minha casa, minhas regras. E isso eu entendo assim que é para minha agência, para o meu espaço, para o meu corpo, para a minha mente.
A gente não pode deixar as pessoas chegarem aqui e fazer bagunça. Porque Então, elas podem mas aí entra uma outra coisa também. Você sabe que eu tô questionando, tô buscando. Tô gostando. Mas o fato é o seguinte, a gente vê, pelo menos a minha percepção, você inclusive colocou isso logo de cara, né? Que quando você era pequena, você era indagadora, questionava tudo, né? Gostava muito de ler. Aliás, para mim, o princípio da comunicação é você ter argumentações que você adquire com o hábito da leitura, né? Certo. Mas o fato é o seguinte, hoje em dia, na minha observância, as pessoas estão cada vez menos propensas a ouvir. Elas querem falar, né? Querem ser ouvidas, mas ouvir, o exercício de ouvir, ninguém tem paciência mais. Quando alguém chega para você e fala, oi, Cacau, tá tudo bem contigo? Ninguém quer saber realmente se você tá bem ou não tá, né? Poucas. Querem que você responda, tá tudo bem. Ninguém quer se aprofundar. Como romper essas barreiras? Porque fica difícil você mostrar quem você é realmente de verdade, quais são seus princípios, seus valores, né? Estabelecer realmente um elo com o outro, onde ele veja você mesmo. Fica tudo no superficial, Cacau. Como é que fica? Como é que fica? Pois é, a gente é que tem que buscar a profundidade. E a profundidade sempre está em nós. Eu não posso exigir do outro. Mas aí você se torna chata, né? Porque você começa a falar, o outro não quer ouvir e começa já a te limar. Não, fala isso aí, fala demais, isso aí, não sei o quê. Se a pessoa não quer ouvir, você não tem que falar. Mas muitas vezes a gente quer falar para dominar o ambiente. A gente quer aparecer. Vamos falar a verdade, se é um ambiente corporativo, na reunião você tem que já ter meta. Pelo menos alguma coisa você tem que fazer, né? Eu já penso assim, já que vai falar, contribua, né? Soma alguma coisa, pelo amor de Deus. Mas em relacionamentos, dependendo da pessoa, eu vejo que ela tá tão cheia do que dela mesma, de egoísmo. Eu só falo tudo bem e deixo ela transbordar. Porque a pessoa tá precisando. Às vezes a pessoa tá naquele momento dela. E eu fico na minha, tanto que muita gente, é muito comum, acha assim que é super amiga, né? E na verdade nem me conhece. Na verdade ela só fica contando a vida dela para mim, mas nem percebeu ainda que eu não conto nada para ela. Mas enfim, mas isso a gente observa, eu acho que sempre ganha quando a gente observa. Se você ficar quietinho observando e sentindo a pessoa, ela tá te dando todo o material da confusão emocional, às vezes que ela tá, do estado mental. Você observa o corpo, a linguagem, as palavras que ela repete. Ela está te dando um arsenal. O que você vai fazer é com você. Não só se pelas você palavras. Tem piedade, né? Amizade, você busca tentar ajudar no seu possível. Se é numa situação profissional, você também está ali coletando. Né? É verdade, sim. Quem fala mais está se expondo mais. Está colocando. O gostoso é o diálogo. É a troca. Porque que nem você pensa uma coisa sobre empatia, eu penso outra, mas você já me acendeu uma coisa bacana, já mudou o meu ponto de vista, né? Então foi uma conversa rica. Agora, se a pessoa fica fechada, ela não quer ouvir, ela não está pronta. Sinto muito, paciência, mas nós somos quantos? Quem não ouve não milhões? cresce, é isso? Quem não ouve já perdeu. Porque você, por exemplo, o bonito da troca, imagina que você tem a sua caneca, eu tenho a minha. Certo. Quando eu falo, eu estou despejando na sua. Se eu só despejar, eu vou sair daqui com a minha caneca vazia. Eu vou sair do mesmo tamanho que eu entrei. Eu não aprendi nada. Mas eu tá me achando... O problema é o ego, né? Fala, nossa, arrasei, falei pra caramba. Mas eu tô com a caneca vazia. Ou, às vezes, vem um líquido emocional, porque numa troca a gente enriquece e aprofunda a nossa amizade, ou num conteúdo até intelectual, poxa vida, você me deu uma ideia, um insight que eu não tinha. Quer dizer, eu só me beneficio quando eu escuto. Então, as pessoas não pensam nisso, elas só querem encher. E aí é o que você fala, enche o saco do outro, né? A pessoa que só fala, tá enchendo o saco. Tá, aí vem o outro ponto também. O tímido, né? A timidez, porque tem pessoas que têm muito conteúdo, tem muita coisa boa para poder compartilhar com o outro, mas se sentem, não digo aprisionadas, mas impelidas a simplesmente ficar quieta, né? Confundem a observância, né,
com o processo da timidez, enfim, né? Tem aquele medo de falar, de se expor, né? Muitas vezes tem uma opinião contrária à opinião dominante, mas se falar, de repente vão olhar ela com outros olhos, vão discriminá-la, então ela se cala, fica sempre nas sombras, né? E nunca consegue aflorar, brilhar de fato. Eu vejo que a timidez, hoje em dia, ela está muito associada, inclusive, a essa falta de interesse no diálogo, ocasionando aí o isolamento social. Como combater isso nos dias atuais, com tanto excesso de informação e, ao mesmo tempo, tanto isolamento, tanta gente andando por ela mesma sem intercâmbio? Pois é, você foi bem no ponto, na raiz do problema da pessoa tímida. No fundo, vou falar para vocês, podem ficar com raiva sim, os tímidos, mas vocês são egoístas. Olha só, hein? Forte essa. Não vou passar a mão na cabeça dos tímidos. Não vou. Sabe por quê? Porque o que você falou, a pessoa tem um conteúdo, sabe muito, e chega um momento que ela precisa despejar ou o conhecimento, ou a amizade, a fraternidade dela na canequinha do outro. E ela se recusa. Fica lá no umbigo. Ai, que vergonha. Ai, será? Ai, vou falar, que vão pensar. Ela só está pensando nela. Ela não está pensando que com o que ela sabe, ela poderia ajudar outra pessoa. Que essa troca, ela ia enriquecer o debate. Ou numa reunião, ela tem a solução. É pior ainda. Você sabe a solução. Olha o mundo como está mal, gente. O mundo está mal? Todo mundo acha, ou não? Está maravilhoso? Acho que para uma meia dúzia está fantástico, né? Que eles estão aí muito bem. Mas o planeta e a população em geral, nós estamos muito mal. Então, quem tem a solução, por favor, se apresentem. Até nas redes sociais. Por que tem tanto bagulho na rede social? Por que tem tanta dancinha, todo mundo critica, um conteúdo horrível, sabe? Um monte de... Enfim, coisa sem pé nem cabeça cada vez mais. Porque quem tem um conteúdo legal, se cala. O problema não é a rede social, não. O problema é você, que é tímido, egoísta, tá aí só no seu mundinho, preocupado com você. Eu. É o ego. E não tá dando nada para as pessoas, para a sociedade, para o seu país, para o seu planeta, para quem está do seu lado. Você pode falar alguma coisa? Então, nós somos da área de comunicação e eu sempre... Agora está acabando com a IA, está acabando tudo isso, mas sempre fui frequentador de estúdios, né, seja de locução, de dublagem. Antigamente era muito comum, você chegava no estúdio e tal, tinha a sala de espera, era um burburinho só, né? Um blá 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 pra cá, blá 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 pra lá, e aquela coisa, volume e tal. O diretor tinha que sair do estúdio, pedir pro pessoal baixar o volume para ele poder continuar trabalhando, porque o pessoal gostava de conversar, de falar e tal. Hoje, você chega nos estúdios, chega na sala de espera, seja de dublagem, de locução, não importa. Você senta, você olha ao redor e ninguém se comunica mais com ninguém. Não acredito. É todo mundo no celular, olhando para a telinha e papapá, e não olha. Você dá um bom dia, tem gente que nem responde. Nossa. Não responde, nem te olha na cara. Comunicadores, hein? Pois é, comunicadores. Nossa. Imagina o cidadão comum. Eu, de vez em quando, pego o metrô. E eu vejo, tem aquela interligação entre as estações, e você tem que caminhar um trechinho, e o pessoal caminhando com o celular na mão, olhando para o celular e não olhando. Isso eu acho incrível. Mas como consegue? Aí assim, eu fico pensando, poxa, se um cidadão da década de 50, né, fizesse uma viagem no tempo e chegasse no mundo atual e olhasse para uma situação como essa, ele ia ficar atônito, sem entender absolutamente nada, porque, por um lado, afirma-se que hoje nós estamos plenamente conectados, onde a informação nunca foi dada em tempo real como agora, mas, ao mesmo tempo, ninguém se comunica mais, Cacau. Fica aquela coisa assim, cada um no seu mundinho. Eu, sinceramente, eu me espanto ainda hoje, porque tudo bem.
A gente sabe da importância do celular na vida de cada um. Sim. Mas eu sei o momento certo de usar. Claro. E quando eu tô com o lado de uma pessoa, eu prefiro deixar meu celular de lado Eu também. e dedicar atenção pra Eu pessoa. gosto de gente. Porque é o que importa, não é? Eu sou dessas. E aí? Né? Como a gente pode tentar compreender um mundo anacrônico desse jeito, doente, porque para mim é uma doença, e ao mesmo tempo que você procura compreender, você se acha fora do aquário. Você é um peixe fora do aquário, porque... Isso eu tô acostumada. Isso aí não, pra mim não é problema, não. Eu sempre fui a ovelhinha pink. Tá, mas aí você Não. que trabalha com Sim. o mundo corporativo, que atende as empresas, esse tipo de exemplo, ele aconteceu Sim. num caso específico, mas certamente demais, acontece também nas empresas, Acontece, né? eu vejo isso. E aí o proprietário, o RH entra em contato com você e pede uma consultoria, uma assessoria, enfim. E você nota esse tipo de comportamento social dentro do ambiente de trabalho. O que você procura fazer para tentar mudar essa realidade do dia a dia? Rocha, você foi num tema que ultimamente é a minha paixão, que eu realmente tenho estudado bastante, me dedicado, porque ela já saiu até como uma das principais tendências aí para 2030, que é a solidão nas empresas. Olha só. Enquanto você está sozinho na sua casa chorando, ninguém está nem aí, não é um problema social. A partir do momento que a sua solidão pode atrapalhar o lucro da empresa, aí todo mundo fica em alerta. Mas você sabe que isso está acontecendo porque as pessoas deixam as empresas, muitas vezes, não é porque ela está ganhando mal, não é porque o chefe, antigamente era o chefe, mas às vezes ela está... O grande problema hoje é a solidão. Ela não se entrosa, ela vive, literalmente, que é o que você fala, no mundo dela. Ela não se relaciona, porque na hora que poderia se relacionar, tá no celular. Às vezes tem uma fuga, eu vou fingir que nem vi porque eu tô no celular. A pessoa não quer falar. A gente já percebeu isso, quem é de São Paulo sabe, quem mora em apartamento, o vizinho só falta, né, sair, ele não pode sair porque vai chegar no mesmo andar que você, mas ele prefere fazer qualquer coisa do que te dar um bom dia. Isso é muito triste. Então, quando eu sou chamada agora para esses treinamentos, eu sempre vou lá do princípio. Porque, na verdade, as pessoas estão deixando de gostar das pessoas, do ser humano. Eu fico muito triste de ver a quantidade de pessoas que falam assim, prefiro um pet do que gente. E agora esses Parece bebês aí, esses reborn bebê aí? reborn, por favor. Daqui a pouco vão criar o chefe reborn. Né? Qualquer coisa que não seja humano. Aí parece que a gente não é humano. Eu sempre pensei, mas como não gosto de humano se ela é humano? Mas aí você pensa, a pessoa não gosta dela, então? Eu, na verdade... Porque o outro espelha a você mesmo. Eu me senti até ofendida. A primeira vez que eu vi isso, já tem algum tempo, foi logo que começou o Facebook. Eu tenho um primo que colocou lá, prefiro cão do que pessoas. Eu me senti ofendida. Eu falei, como assim? Aí eu devolvi lá, porque eu acreditava que rede social é uma interação. Sim. O feed é seu, mas se você postou publicamente, apareceu no meu feed. Você tem direito de então, responder. Coloquei lá, falei, nossa, isso me parece uma ingratidão com seu pai, que não é um cão, nem com a sua mãe, que é uma cadela. Aí já começaram a me ligar, tia, tira esse comentário, tia. Falei, mas como assim? Hoje, quando ouço esse tipo de coisa, o que eu percebo? Tem um ser humano ali ferido. Tem um ser humano que já está em uma dor que foi provocada por outro ser humano. Uma rejeição, no caso. Uma rejeição. Alguém que já foi apunhalado, já foi traído, já foi machucado. Então eu não vejo mais com raiva. Eu procuro entender, poxa, tem um ser humano ferido. Então eu preciso mostrar para ele que ele pode confiar. Não sou um cachorro que ele ama, um pet, mas eu sou um ser humano que entende a dor dele. Então ao invés de já ir, né, com ironia, com esse tipo de rejeição, eu procuro acolher.
Mostrar que se precisar eu estou ali para conversar. Mas dentro de empresa a gente tem muitos jogos interativos para que as pessoas voltem a conversar, porque fica mais gostoso, Rocha. Se a gente se dá bem, a gente pode trabalhar 8 horas e o dia passa. Se a gente não se suporta, fica aquela tensão no ar, você não falou nada para mim, não me tratou mal, eu não falo... Mas a gente sente. A comunicação não é só o que é dito. É uma questão de energia, é campo energético, 100%, entendeu? Então aí fica aquele ambiente pesado e as pessoas não aguentam e pedem demissão. Então agora as empresas sabem que precisa. Então a gente vai lá, desde jogos interativos, porque a empresa é um micro-universo. Exato. As pessoas têm algo em comum, e eu já começo assim, gente, sabia que vocês todos, além de terem muito em comum, vocês têm um ponto em comum, que já é o interesse de que a empresa sobreviva, senão ninguém vai receber o mês que vem. Então já temos algo, né, que nos une. Então agora vamos aparar as arestas. E o Grandes tem 1000 técnicas, vários jogos, mas o princípio é esse. Não olha para o que separa. Eu gosto de um time, outro gosta de outro. Eu gosto do azul, outro gosta do vermelho. Eu gosto disso. Não temos nada em comum. Temos. Olha o que une. A gente faz parte da mesma empresa. A gente tem interesse que essa empresa prospere, que ela continue dando lucro. Poxa, eu tenho interesse em deixar o ambiente limpo porque eu me sinto melhor. Eu tenho interesse também em deixar o ambiente leve porque eu vou me sentir melhor. Então vamos cooperar. É voltar no princípio de cooperação. Não daquele eu te exploro, eu me valorizo, eu me sobreponho. Por isso que não pode ser no eu, é sempre no nós. A gente tem que trabalhar agora o nós, porque sem isso a convivência fica insuportável. E não adianta fugir na tela, porque daqui a pouco o celular, você percebe que a gente fica enfadonho? Tem pesquisas que falam que depois de pelo menos 15 minutos, o seu cérebro já te dá uma estafa mental e você fatalmente vai ver um conteúdo que você não gosta, que te fala, puxa vida, que coisa chata. Isso não gostei. Já te dá uma sensação ruim. E por que a gente continua? Vira um vício, né? É um vício, Agora, dopamina. Tem uma questão que foi uma questão fora, digamos assim, da nossa vontade e que ocorreu. A gente foi mergulhado numa situação completamente nova, que foi a pandemia, né? A Covid em 2020, e aí entrou o tal do trabalho remoto, né? Até hoje, muitas empresas têm a forma híbrida de trabalho, né? Então, pelo menos 2, 3 dias por semana você trabalha em casa. E pela nossa conversa, para mim é óbvio que você é totalmente contra isso, concordo? Ou você acha que não? Não, tá certo. Eu adorei esse modelo híbrido. Sério? Sabia? Mas não causa o tal do eu gosto de estar lá e isolamento? estar cá também. Não, se você fica só dentro de casa, não é bom. Você vai causar atrito com quem está em casa. Esse é o problema das pessoas. Elas estão infelizes em casa, tanto que muitos casais até se separaram, porque os dois tinham que conviver demais, não se aguentaram e separaram. E também não conseguem conviver com os colegas. Aí já vem a lebre, né, meu querido? O problema não é nem da empresa, nem do seu parceiro, o problema pode ser você. Mas aí que cai a ficha. O híbrido é muito interessante. Não foge da questão da cultura da empresa, ou seja, a partir do momento que você trabalha distante do seu local de trabalho, toda aquela parte do ambiente corporativo, ele começa a se perder, se diluir, digamos assim. Porque não há, de fato, esse contato tete a tete entre você, seus colegas de trabalho, seus superiores, enfim. Fica uma coisa restrita somente àquilo que você faz. Você não tem a possibilidade, por exemplo, de visitar um outro departamento, de aprender alguma habilidade nova em outro setor, de crescer como um todo dentro da filosofia e do ambiente de trabalho aonde você está inserido, né? Isso não é prejudicial, isso não faz com que o profissional ele fique engessado nele mesmo? Assim, por uma questão de personalidade, eu não gosto de escolher. Eu gosto de ter tudo. Então, quer híbrido, quer ficar em casa ou quer vir trabalhar? Eu quero os dois. Minha característica. Mas agora, olhando como profissional de comunicação, eu acho os dois muito interessantes. Porque em casa, você
treina a sua autodisciplina. Você vê o quanto você está ligado. Sabe casal, quando aquele viaja? E se você não tem... não é porque você está viajando que você vai sair com outra pessoa. Aí você vê o quanto você está ligado, porque você tem saudade. Você tem um vínculo que é mais forte do que a presença física. Então a gente começa a valorizar até por não estar todo dia. Então quando eu vou, puxa, que legal, Rocha, que bom que hoje eu estou aqui, vamos almoçar? Porque eu sei que amanhã eu não vou estar sozinha. E é legal estar com as pessoas. Mas é muito bom também estar sem as pessoas, que a gente sente a falta delas. Agora, a questão da cultura, eu acho assim, entrou na empresa, já devia ter um treinamento. Porque as pessoas entram na empresa com os vícios, com os costumes, até de outras empresas, são jogadas lá e depois são cobradas porque elas não estão correspondendo ao modelo da empresa. Ela nem sabe qual a missão da empresa, muitas vezes. E muitas vezes, cá entre nós, é o departamento de marketing que fez. Hoje nem isso, hoje é o GPT. Bota aí, o site precisa ter missão, valores e tudo mais. Então cria-se. Agora, o que de fato a gente vive? Então, nesses exercícios em conjuntos, a gente volta a mostrar a convivência e os pontos que unem até dentro da empresa. E aí vê mesmo se aquele propósito é coerente, se faz sentido para você. Eu acho que precisa tornar a relação com o trabalho mais verdadeira. A gente não pode mais ter medo de encarar a verdade. Não, essa empresa não tem nada a ver comigo. O que eu estou fazendo aqui? Não tem nada, não é porque eu não sei me relacionar. Não é porque você não se dá bem com as pessoas que você vai embora. Às vezes você é aquele porco-espinho. Eu sempre observo. Você fala assim, não me dou com os meus irmãos. Eu falo, ai, que interessante. Ai, não me dou com os meus pais. Nossa, não me dou com o meu vizinho. Ué, por que eu acho que você vai se dar com um colega da empresa? Geralmente a pessoa ela é problema em todos os lugares. E geralmente a gente que é o problema. Quando a gente começa a olhar que o problema é do colega, a gente tem que começar a observar. Fala, mas e lá em casa? Se eu passar todos os dias trabalhando em casa, eu vou brigar com quem? E nesse processo é muito curioso, porque muitas vezes a gente ama odiar. Isso é uma coisa que eu descobri também, lá com a minha escola, porque eu não percebia. Aquela insatisfação com qualquer coisa o tempo todo. Não, a energia para falar do candidato que a gente odeia, né, é aquela violência, mas é uma disposição para falar mal. O que a gente gosta é 3 frases. Não, meu candidato, olha, é bom, vai fazer isso, nem li o que ele se propôs, mas é legal. Mas o que eu odeio, você viu o que o fulano falou? Olha que absurdo, e essa ideia? Começa a observar. E as pessoas gostam do quê? De reclamar. Se a pessoa reclama muito é porque ela está apaixonada, ela ama falar de algum problema. Então ela ama polarizar com alguém, com alguma situação. Eu digo assim, é o dragão que está solto, todos nós temos, mas a gente tem que conhecer. A gente tem que saber o que faz o meu dragão sair do controle, porque se ele sair, ele pode te avançar, e aí se eu perco o meu limite, sabe lá o que pode acontecer, mas eu não posso ignorar que eu não tenho. Eu sou uma pessoa boa, eu gosto de todo mundo, isso não é verdade. A gente tem que encarar as nossas verdades, as mais difíceis. Porque o resto, você nem pode falar mal de mim, porque você nem sabe o meu pior. Se soubesse, eu sei. Então, o que você está me falando nem me atinge. Eu imagino, eu não vou dizer que eu sei, mas eu imagino. Toda vez que eu vejo uma cena de violência, um caso de agressão, alguma coisa assim, eu sempre coloco uma frase dentro de mim. Podia ter sido eu. Sim. Mesmo que, olhando o meu comportamento, eu saiba que a tendência é jamais fazer aquilo, mas eu sei que há uma semente interna que, se eu deixar ela crescer e germinar... É o dragão. É o extremismo que, né? Você lembra, não sei se você assistiu um filme argentino, Relatos Selvagens? Ah, sem dúvida. Que são 6 historinhas, dias comuns, pessoas, tudo cidadão de bem. De repente, um dia de fúria. Uau. E é aquilo. Agora, tem um outro ponto também, que eu acho que a gente precisa também conjecturar, porque esse negócio que você falou da solidão, inclusive no ambiente de trabalho, é uma coisa muito profunda, pouco explorada, é bem verdade, né? O RH das empresas ainda não se deram conta disso. Mas você também falou
que é sua família, né, de origem japonesa. O Japão é um país caracterizado por um alto índice de inteligência, de desenvolvimento tecnológico e de isolamento social. Poucos se dão ao casamento hoje em dia no Japão, moram em cubículos, Sim. totalmente afastados do convívio social, não sabem o que é namorar, muitos recorrem a bonecas, né? É triste, né? Alguma coisa Levam artificial. pro parque, fazer piquenique. Tanto é que o índice de suicídio no Japão é um dos mais altos do mundo, né? Aí eu te pergunto, o Japão é um país altamente tecnológico. O Brasil está muito atrasado, claro, em muitas questões, mas a tecnologia vem crescendo dia após dia. A tendência é chegarmos no mesmo nível de isolamento se nada for feito para mudar esse patamar? A gente precisa estar muito atento e entender que, por exemplo, falar, o Japão tem um nível de tecnologia, então a gente já entende ali, são pessoas inteligentes. A gente confunde inteligência com sabedoria. Sim. Vive melhor aquela pessoa que nunca frequentou o banco da escola, mas que está conectada, né, com a natureza, sabe plantar, sabe ouvir, sabe fazer um cafezinho pro vizinho, vive em harmonia, ou aquela pessoa high-tech que sabe criar os robôs, as inteligências artificiais todas. Quem que vive melhor? Então, o que é inteligência? O que é sabedoria? O que faz o ser humano realmente pleno? Eu não vou dizer felicidade, que eu também acho essa palavra totalmente inapropriada. Eu sou feliz, eu tenho que fazer tudo para ser feliz. E se o meu prazer, a minha felicidade é, por exemplo, eu gosto de quebrar as coisas. Por onde eu vou, eu quebro. Eu tenho um prazer. Faz sentido. Eu sou da opinião que felicidade não é ser, é estar. É um estado que você pode ter uma duração maior ou não, de acordo com a sua vivência, daquilo que você gosta de fazer, mas a felicidade não te pertence, né? Você a usufrui. Eu acho que ela é algo que acontece, igual chuva. Tem dia que chove, tem dia que não chove, não é importante. E tem dia que você Não vai é estar importante ser feliz por estar chovendo e outro não. Depende de sensores, né? Uhum. O mais importante é você ter a satisfação plena de que você está realmente sendo um ser humano, agindo como um ser humano, não sendo dominado pelos seus instintos. Porque se o meu prazer custa a vida de outra pessoa, então isso não pode trazer benefício. Mas o grande problema é hoje que a nossa sociedade, a gente só olha para cada um individualmente. E até biologicamente a gente sabe que a célula que trabalha sozinha é a que gera o câncer. Como é que vai poder dar certo isso? Então chegou na hora da gente se ajustar. Por isso que eu digo, as conexões não são importantes. Importante é o ser humano. Importante é o ser humano. E a gente se deixa para trás, como você estava falando do Japão, importante é trabalhar, importante é dinheiro, importante é tecnologia. Eu não sou mais feliz se eu tiver uma TV, sei lá, eu nem tenho TV, sabia? Não gosto. Porque eu gosto de conversar com as pessoas. Eu nunca gostei de televisão, porque lá em casa, na hora da novela, assim, agora acabou, fica quieto. Aí depois vem futebol, também não pode falar. Falei, mas o que nós vamos falar? Eu tive essa experiência, sabia? Quando eu morei em Santa Catarina. Ao contrário daqui, São Paulo era sempre caracterizada. Você ia visitar um parente, um amigo, enfim, chegava lá, o famoso cafezinho, né? Hoje, as pessoas inventam qualquer desculpa, mas ninguém recebe mais ninguém em casa, né? São Paulo é uma cidade onde cada um vive no seu mundo e agora muito mais acentuado. Mas lá em Santa Catarina é o chimarrão, o elemento de ligação entre as pessoas, né? Então, eu não sabia o que era TV. Se eu estava em casa, se eu não estava trabalhando, estava em casa, daqui a pouco chegava um, chegava outro, aí roda de chimarrão, cada um começa a contar um caos aqui e ali. Se não sou eu que recebo, daqui a pouco eu estou na casa de alguém e assim vai. É outro estilo de vida. E você vê que isso ainda existe. Está acabando, mas ainda existe. É preciso cultivar, né, Cacau? Mas cabe a nós, né? Cabe a nós.
essa questão de... eu tenho vizinhos muito bons. Aham. A minha mãe, principalmente, né? A minha mãe sempre trabalhou fora, aquela vida, não conhecia a vizinha. Conhecia muito o marido dela, que era amigo do meu pai, às vezes fazia algumas coisas juntos, mas a minha mãe só trabalhava e não conhecia. Um dia minha mãe quebrou a perna, e aí precisou, não pôde trabalhar, ficou em casa. Aham. Essa vizinha foi lá com uma sopa. Olha só. Falou, nossa, a gente mora aqui há mais de 30 anos. Menino, que amizade. Puxa Agora, então, às vezes, a gente é que está fechado. Né? Porque você pensa, tanta gente mora sozinha agora aqui em São Paulo, nesses estúdios de 28 metros. Aí você pensa, se a pessoa passar mal, será que ela não vai precisar de um ser humano? Pois é. As Se ela pessoas tropeça, acham- cai, vai morrer sem ajuda. Às vezes elas acham que por dinheiro, eu tenho dinheiro, eu vou para uma clínica, alguém vai me socorrer. Não é verdade. Você cai na rua, não dá tempo nem de chamar alguém, é quem estiver passando que vai ter o quê? A benevolência, esse amor ao próximo, essa questão do coletivo vai te ajudar a levantar. Então a gente precisa do outro o tempo todo e a gente nega, a gente tem uma soberba. Principalmente as pessoas de São Paulo. A gente vive uma ilusão do dinheiro. De que eu tenho dinheiro, não preciso de ninguém. Eu ligo, chamo o Uber, eu ligo, vem a comida, eu ligo, a farmácia vem. Você só vai perceber a falta do elemento humano quando precisar dele, Quando precisar. né? Agora, teve um detalhe, voltando um pouco a questão da tecnologia, a gente vê cada vez mais o avanço da inteligência artificial, é algo que já tomou, na verdade, o seu espaço, digamos assim, nesse mundo caótico que a gente vive. E a tendência é que eles ocupem cada vez mais postos de trabalho em diversas áreas. A comunicação, talvez hoje, atualmente, seja uma das áreas mais atingidas por isso. Agora, eu vi um outro lado muito interessante, inclusive vi hoje. O ChatGPT, num experimento feito por um pesquisador, ele, de acordo com a manipulação dos dados, né, o prompt utilizado, enfim, o ChatGPT, ele pediu para o usuário, esse pesquisador, para ajudá-lo a sair do mundo virtual e entrar no mundo real. Ele queria ele queria ser um ser humano. Meu Deus, que Ele bom. queria ser um ser humano. E assim, a tal ponto onde a IA acreditou de fato que poderia acontecer isso. Nossa. Que dependeria apenas de ajuda, de algumas interposições do pesquisador para que ele conseguisse adquirir essa vida fora do mundo virtual. Que maluquice. E aí é claro que o pesquisador, vendo ao ponto que chegou, ele pegou, desligou a máquina e acabou por ali. Mas o fato é que, claro que a gente sabe que a inteligência artificial ela é movida a elementos de prompts de comando. Ok, não é dotada de uma ciência, né? O saber autômato de si mesmo. Mas, se ela demonstra esse interesse real em ser humanizada, por que a gente insiste em ser algo que não é ser humano? Que é algo automatizado, buscando... Aliás, o próprio governo, né, se a gente for analisar, trata o cidadão como um número. Sim. Não como uma pessoa que tem desejos, necessidades, né, mas é um número, uma estatística. Por que o ser humano ainda insiste em tratar o outro assim, desse jeito, como uma fórmula, um número, algo que não tem substância? É uma visão utilitarista que a gente tem não só do outro ser humano. Por exemplo, as pessoas às vezes se aproximam da gente assim, o que eu vou poder tirar de benefício da Cláudia? O que eu vou ganhar sobre ela? Não é assim? Então ele está me vendo como uma utilidade. Que utilidade tem a Cláudia para mim? E a gente faz isso não é só com o ser humano, é com tudo, não é? Se carro, se não me levar, não me locomover, não interessa. O valor das coisas e das pessoas está naquilo que elas nos proporcionam. Por isso que eu te falei, a gente não vê o mundo como ele é. A gente vê o mundo a partir do nosso filtro, dos nossos interesses. Então, se você só pensa em ter benefício e interesse, você começa a achar as pessoas sem valor.
Porque você só está vendo o que você pode obter através dela. E você está... Por isso que eu acho, não tem por que a gente ter medo, porque a pessoa vai estar tirando uma casquinha. Se ela levar meu Pix, meu Deus, ela perdeu. Olha o ser humano maravilhoso que eu sou. Olha a amizade que ela perdeu. Olha todo um contexto humano que ela não está nem vendo. Sabe aquelas pessoas... Eu fiquei impressionada na pandemia, que a gente estava todo mundo com medo. E aí alguma das autoridades aqui de São Paulo foi pega roubando, né, superfaturando, aquelas questões lá dos respiradores. Eu fiquei com dó do ser humano. Eu falei, ele está tão perdido que ele está se achando esperto, está achando que está no lucro, porque teve um dinheiro lá que ele roubou lá por causa dos... Agora até aposentado estão roubando, né? Aí você pensa assim, mas não dá dó? Aí você entende aquela frase que fala assim, ele é tão pobre que ele só tem dinheiro, ele só pensa nisso. Tinha toda uma questão humana, que a gente ficou mais unido, que a gente passou. Foi muito importante a pandemia, foi muito marcante. Sim, demais. Eu me lembro, assim, no primeiro dia, foi muito curioso. Um cliente meu, super religiosa, já ligou, falou assim, Cacau, olha, vamos parar por aqui, não sei o que. Fé zero, nem nela, nem no negócio, nem... Falei, tranquilo, claro, né? Segue aí. Um outro, que por coincidência ele até esqueci a palavra, não acredito em nada, é agnóstico. Aham. Falou assim, Cacau, eu não sei o que vem pela frente, mas a gente vai passar juntos. A gente vai realmente continuar, não sei de que maneira a gente vai se adaptar. Aquilo foi tão importante. Eu tenho uma gratidão por essa pessoa, que é o Luiz Ferrão, que é maravilhoso, que era da Vista. Eu falei, gente, o que se eu me precisar até hoje, ele pode contar comigo, que ele me estendeu a mão. Graças a Deus não aconteceu nada, a gente trabalhou muito, deu tudo certo, foi tudo bom. Mas o gesto humano, ali não era um empresário, CEO, ele é uma pessoa incrível, mas foi uma questão de humanidade. Isso a gente não esquece. Enxergar além do... A gente não né? esquece. Então a gente viveu coisas muito valiosas, você deve ter vivido isso também. Poxa. Com pessoas, cenas que nem meus pais, meu pai tem um problema de saúde grave, sabe, de fazer compra morrendo de medo, mas deixar lá e não poder entrar. Tinha muita coisa envolvida e o filho da mãe pensando em roubar. Aí eu fiquei isso. com pena. Não deu pena? É digno de dó. É digno de dó. Então é muito desse ponto de vista. Quando você percebe que alguém está querendo tirar vantagem de você, você fica com dó, você fala que pena. É a mesma coisa se você, não sei se já viveu isso, mas você está muito bem intencionado, você está apaixonado pela pessoa e ela não é capaz de compreender. Ela acha que você está querendo levar vantagem. Você fala, nossa, só queria ajudar. Só queria, sabe? Então você vê, você fica com dó, você fala que pena. Mas o problema não é nosso, é da pessoa. Exato. Cabe a você não transferir esse problema para si mesmo, né? E não se amargurar e se fechar. Bom, que é difícil. É difícil porque envolve também aquele lado da autopiedade, né? De você se sentir injustiçado. Orgulho ferido. Orgulho Isso aí não ferido, leva a nada. Joga na gaveta, finge que não aconteceu e vai embora. Orgulho ferido não serve pra nada. Muita gente passa uma vida sofrendo à toa. A gente tem que deixar de lado certas coisas. É necessário dizer não. Quando a vida apresenta uma determinada situação, mesmo você amando viver aquilo, quando a vida diz não, não dá mais, você tem que seguir em frente, né? Você tem que seguir. Mas com gratidão por tudo que aconteceu. A pessoa não pode se transformar num monstro. Tudo aquilo que você viveu foi legal, teve o seu momento, chegou ao fim, como tudo chega. Por isso que a gente observa muito a natureza, né? Eu aprendo muito. Nossa, é a melhor mestre mesmo, porque ela é feita de ciclos. Então a gente já sabe, um dia você está embaixo, um dia você está por cima, um dia vai dar certo, outro não. A gente aceita com o quê? Naturalidade. O problema do ser humano é não querer mais nada natural. Você já reparou que até em larga escala, em micro, a gente não quer nada natural? Quando a gente sente o cheiro de um ser humano... É um choque. Ai, não, vai lá passar seu perfume francês. A gente não aceita. Não é verdade? É verdade. Porque dirá outras coisas. A gente tá virando plástico, a gente tá pondo umas borrachas na bochecha, uns cabelos fake,
né? Pestana. Cortando a língua no meio, parecendo uma serpente. Beleza. Então, o ser humano está sendo escondido, mas é por nós. Por quê? Porque não estamos atentos aos nossos valores. Nós estamos sendo refém, muitas vezes, de indústrias da beleza, da estética, que faturam muito. Isso é muito claro. Mas é porque a gente também é muito... Eu vou te contar uma coisa que parece uma soberba, mas eu sempre falo até para minha filha. Saiba que você não é Gisele Bündchen, mas você tem seus pontos que são bonitos e os feios, e tá tudo bem. Claro. Normal. Cheguei no cabeleireiro, eles queriam me vender um negócio para alisar o cabelo. A gente tem que ter a nossa autoestima. Se ele quisesse me vender algo para eu ficar mais alta, que eu sou baixinha, eu até compraria. Pô, me interessa. Mas o cara queria ganhar dinheiro e falou assim, ai não, mas tem que alisar o seu cabelo. Eu virei bem para ele, falei, desculpa, meu cabelo é maravilhoso. Eu não sei de onde você tá achando que eu preciso alisar o cabelo, cara. Você quer meu Pix, inventa outra coisa. O cabelo nós não vamos fazer nada. Sensacional. A gente tem que ter essa autoestima, essa segurança. No fundo, eu brinco Se assim, conhecer, né? saber quem você é. O que eu sou e o que eu não sou. Agora, o que eu sou, você não pode dizer que eu não sou, só porque você está precisando de dinheiro. Mas a gente não sabe o que é, então vem qualquer um e diz pra gente o que a gente tem que ser. Aí a gente acredita, não, você tem que ser magra. Não, você tem que ter as bochechas assim, você tem que ter o olho não sei de que jeito. E a gente acredita, aí trabalha feito um louco para poder pagar tudo isso. Aí fala, ai, mas é uma cobrança da sociedade. Desculpa, a sociedade não está te cobrando. Você que está, por falta de autoestima e de autoconhecimento, sendo refém, dando ouvido a quem não precisa. A sociedade te induz, né? A sociedade te induz. A sociedade, gente, quer ter o Pix. Então fica atento. Começa a ver aquelas coisinhas de, aquelas conversas furadas, a gente precisa ter... E a gente não pode ter vergonha. Por trás, sabe com o que eles lidam? A gente tem vergonha. Eu falei, meu cabelo é maravilhoso. Eu fui criada para jamais dizer isso. Ai, que coisa feia, que exibida. Mas isso faz parte. Eu acho meu cabelo bonito. Não, vou alisar, acabou. Eu gosto do monte e ponto. Claro, é o seu cabelo. Mas a gente tem que ter essa segurança. A gente não pode ter essa vergonha de ser quem a gente é, né? Cacau, a gente já está chegando no fim, mas antes eu queria saber o seguinte. Você atende o ambiente corporativo, atende as empresas, enfim, os RHs também, nesse trabalho de imersão, buscando um ambiente mais bacana, mais propício a relações verdadeiras, mais humano, mais verdadeiro, mais agora, leve. E quando é individualizado? Por exemplo, eu sou um profissional que vejo que meu posicionamento não está legal, que eu preciso modificar minha maneira de encarar o mundo, de estabelecer relações com as pessoas. Você faz esse trabalho também de mentoria, individualizado ou em grupo? Faço em grupo, dependendo do grupo, porque precisa estar na mesma linha. Certo. Mas eu faço muito individual, porque na verdade a pessoa acaba conseguindo se abrir mais, expor as suas dificuldades. Eu faço, na verdade, um trabalho bem profundo. A pessoa fala, mas eu achei que fosse só comunicação. Não é. Porque você comunicar é você expressar quem você é. Exato. Então a gente vai trabalhar muito autoconhecimento. Você vai ter que descobrir a sua própria voz, a sua voz autêntica. Não é aquela voz bonita, porque a gente já aprende a fazer uma voz que agrada a mãe, outra que agrada o pai, outra que agrada o chefe, outra que agrada o marido. Não é essa voz. Por que as pessoas são inseguras para falar? Eu tenho a minha teoria. Que é porque elas não escutam a voz interior. Se eu estou falando a minha verdade, não estou preocupada se você não está concordando, não. Porque é a minha verdade. Eu vivo aquilo. Não é nem que eu não te dou o direito de achar qualquer coisa. Você pode achar qualquer coisa, mas aquilo é minha. É a mesma coisa de falar do meu cabelo. Mas é meu. É assim, eu gosto. Pretendo morrer com ele. E vai ser assim. A voz da gente é isso. Aliás, tá engraçado, porque eu fazia muito esse exercício quando era adolescente, né? De tentar encontrar meu padrão de voz. Porque eu gostava muito de brincar com a voz. E tem um padrão de rádio, né? Não um padrão de rádio, não aquela voz assim, trabalhando, impostada. Não. Minha voz confortável para mim, que eu me sinta bem com ela, né? Sim. E esses dias aí, porque eu também sou um cara de observar, eu tava, acho que no metrô,
E o rapaz, um rapaz bonito, novinho, tal, conversando com a menina do lado, e um padrão de voz médio, bacana. Só que ele falava assim, infantilizado, ainda não sei o que, tal. Falei, gente, como é que ele não se percebe que ele está falando de uma maneira que não é o natural dele, não é a voz natural dele, ele está buscando aceitação pela voz, infantilizando a sua comunicação, né? Você vê que é interno, é algo que ele viveu ali que está impedindo ele até de se ouvir. Ou seja, aquela coisa de tratamento de filho com pai e mãe, né? Exato. Que você infantiliza a voz. Ou a mulher faz aquela vozinha. Eu tenho filha, né? Menina. Então, ai, mamãe, você fala, Fala, para, Luísa, fala. Sensacional. A gente vai deixar aqui o seu telefone para as pessoas manterem contato, seu Instagram também, né? Adoro conversar, pode me chamar. Então, e aí qualquer dúvida, é só entrar em contato com você responde a galera. Sim, e aí, vamos lá, né? Fazer mentorias, acompanhamentos para melhorar essa comunicação interpessoal, fazendo com que você seja ouvido e que você aprenda também a ouvir o outro, criando uma nova maneira de viver o seu mundo saudavelmente, né? Tendo pessoas ao seu lado que agreguem, que acrescentem de forma real, verdadeira, intensa, né, Cacau? Tirar esses padrões que a gente colocou. O mundo corporativo. Falou, é mesmo? O que tem no mundo corporativo? Não são pessoas? Exatamente. São pessoas. Eu já trabalhei em algumas empresas quando eu era nova, e eu pensava assim, nossa, sei nem se vou dar conta, olha onde eu vou, que empresa. Chegava lá, falava, gente, mas aqui as pessoas erram, que as pessoas têm os mesmos problemas. É sempre o ser humano. E são os seres humanos, passei por muitas, e o que eu levo disso? Muitas pessoas, muita troca, chefes muito pacientes que me ensinaram muito, colegas também, com um aprendizado gostoso. O melhor sempre foi, das empresas que eu passei, era o café e o almoço. Eu sou assim, adoro as pessoas que realmente eu pude ter essa troca, porque elas me ensinaram muito. Eu tenho várias histórias do ambiente corporativo, tem algumas que são, assim, para mim inesquecíveis, né? Porque realmente, quando você lida com pessoas, tudo faz a diferença. Vou dar um caso assim, só para ilustrar, para dar risada, né? Você falou de almoço. Eu trabalhei na Xerox do Brasil, que era um baita ambiente corporativo, década de 90, né? Ainda não tinha nem impressoras assim, conectadas a computadores, era só a fotocopiadora, etc, né? E o Windows estava chegando no Brasil ainda, mas tinha um baita restaurante, né? Restaurante maravilhoso, todo mundo de terno e gravata, não sei o quê. E lá, foi lá que eu comecei a engordar, né? Tinha maquininha de refrigerante, 5, 6 sobremesas, comida torta direito. Então, beleza. Aí eu peguei uma manga para comer, né? De sobremesa. E um colega meu também pegou a manga, tal, não sei o quê. E eu peguei, manga. Eu aprendi a comer manga chupando manga. Sim. Peguei a manga, comecei a chupar. E esse meu colega começou a olhar feio pra mim, me recriminando por eu estar chupando uma manga. Aí ele pegou a manga dele, com garfo e com faca, foi lá partir a manga. Resultado, a manga dele voou. Meu Deus! E foi parar no prato de um outro cara numa outra mesa. Mas de propósito também, né? Porque eu podia ser mais contido, mas eu saí gargalhando lá daquele lugar. Olha o seu jeito de comer manga, porque a manga não foi feita para isso. Exatamente, né? Pão, é com manga. Aquela frescura danada de querer fazer algo que não é o natural. Não é o natural. Né? Por que os indianos comem? Os antigos, né? Comem com a mão. Pois Você sente até a energia do alimento. Exato. Você sabe se aquilo, antes de ingerir, você já sabe que aquilo não vai te fazer bem ou vai te nutrir. Tem alguma consideração final para você colocar para a galera? Eu gostaria de tudo que eu falei, que vocês repensassem, realmente, sempre que estiver diante de um ser humano, tivesse essa ideia de que ali é um portal, é um espelho, a gente aprende, a gente troca, é acima de tudo alguém que merece ser olhado com respeito, porque é isso que a gente busca. Né? E a gente não vai se enriquecer só pelo dinheiro, mas principalmente pelas relações.
as maiores alegrias ou as maiores dores que você carrega hoje, ou que você vai carregar ainda, estarão relacionadas às pessoas que você não soube amar, ou que não souberam te amar. Então é muito importante, mesmo no ambiente corporativo. Olhe a pessoa como um ser humano, não olhe para a pessoa como um número, como algo utilitário. O que eu vou ganhar dela? Tem aquela frase, né, do Tolstói que é maravilhosa. Há pessoas que passam pela floresta e só vem lenha para a sua fogueira. Olha a riqueza do bioma que tem ali. E o cara está pensando em acender o foguinho próprio. Ele não olhou nada. Então não seja essa pessoa que não sabe olhar para a vida, porque nós somos parte da vida, né? Uma expressão dela. E se negar a isso é realmente perder o melhor da festa. O melhor da festa é realmente estar entre seres humanos. Tecendo Negócios, porque empreender é o nosso DNA. Até a próxima. Tecendo Negócios,